Barbara Bolick estava fazendo uma trilha em julho de 2007. Ela caminhava poucos metros à frente de seu companheiro quando simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Apesar de extensas buscas serem realizadas, nenhum sinal da Bárbara nunca foi encontrado. O que aconteceu com ela? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um desaparecimento muito misterioso. É um daqueles desaparecimentos que acontecem nas florestas lá no noroeste do Pacífico, que os americanos gostam de chamar de Missing 411. É uma região onde pessoas sempre desaparecem em florestas e são casos assim bem misteriosos que não deixam nenhum sinal, sabe? Entendi. Do que aconteceu e tal. Normalmente vem atrelado de teorias de pé grande, alienígenas e tal, mas eu resolvi não falar dessas coisas nesse episódio. Geralmente o Pacífico Northwest é uma área esquisita. É bem esquisito. Tem uma vibe esquisita. É muito true crime esquisito que vem de lá. Principalmente nas florestas, né? Assim, tem muita gente que já desapareceu fazendo trilha ou nas montanhas desses lugares. Assim. A polícia é sempre meio esquisita também. É meio estranho. Mas antes, Marcela, eu queria só lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast conta com o apoio de pessoas maravilhosas que são os nossos... O que, Marcela? Nossos apoiadores. São eles que tocam isso aqui, são eles que ajudam a gente, são eles que proporcionam isso pra vocês, ouvintes, que estão aí ouvindo isso aí de graça e aproveitando, certo? Vai continuar de graça, óbvio, mas se você quiser ser uma dessas pessoas que ajuda a gente a manter esse programa no ar, então considere se tornar um apoiador deste programa, um patrono das artes true crimelísticas do nosso país. Nossa! Você pode fazer isso como? Olhando lá no Orelo/Detetive do Sofá, no Apoia-se/Detetive do Sofá, que você vê lá como vira um apoiador, você tem uns episódios adiantados, você tem o nosso amor, você tem... pode entrar no nosso grupinho que é muito legal. Pode vir pro Rio no show da Madonna e conhecer a gente. Ok. Então, como eu falei, considere se tornar um apoiador, ajuda bastante, ajuda o podcast, quem sabe, a alcançar novos patamares, né? Dá pra ver que devagarzinho, a gente sempre tá subindo um pouquinho, crescendo um pouquinho, né? Então, isso também é uma das coisas que ajuda a gente. Se você não puder se tornar um apoiador, tem outras formas de ajudar, sempre. Indica o Detetive do Sofá, interage com a gente, onde der pra interagir com a gente. Segue a gente onde dá pra seguir a gente, inclusive aqui no Spotify, onde quer que você escute, né? E acho que agora sim, Marcela, me conta sobre o desaparecimento da Barbara Bolick. A Bárbara Assunta, que era o nome de solteira dela, conheceu o Carl Bolick em Nova Jersey enquanto ele ainda estava trabalhando na Força Aérea Americana. Eles dois tinham muitas coisas em comum, e o casamento foi uma progressão fácil e natural para o casal. O Carl tinha um emprego no JP Morgan Chase Bank, e os dois viveram felizes por vários anos em Nova York. Depois do Carl se aposentar do banco, onde ele trabalhou por 17 anos, o Carl e a Barbara Bolick se mudaram para Corvallis, em Montana, no ano de 2001. O Carl havia sido diretor assistente das operações de segurança mundiais da empresa. Ele foi criado em Montana, mas a Bárbara nunca havia morado no estado. Ela não estava familiarizada com a vida em Montana e inicialmente não se impressionou, e inclusive lutou para se adaptar ao vento e ao frio. No entanto, como a Bárbara amava fazer caminhadas e era uma atleta nata,
ela logo passou a amar a sua nova casa, onde frequentemente fazia longas caminhadas no Vale Bitterroot. Ela ainda cavalgava e corria quase diariamente. O casal se estabeleceu em uma casa perto de Corvallis, e a Bárbara explorava todas as trilhas e desfiladeiros próximos. O Carl foi o seu companheiro de caminhada por um longo tempo, até ele sofrer de um ataque cardíaco e não aguentar mais fazer o esforço. Após o ataque cardíaco do Carl, ele comprou para a Bárbara uma pistola Magnum 357, que a Bárbara carregava na mochila como uma medida de segurança adicional quando estava sozinha fazendo uma trilha. Caraca, talvez encontrar um urso. É. É uma arma poderosa, é isso que eu quero dizer. Inclusive, recentemente, teve um usuário do TikTok que postou um vídeo de uma pesquisa que foi feita perguntando para as mulheres se você estivesse sozinha numa trilha, você ia preferir se deparar com um urso ou com um homem? E é óbvio que a maioria das mulheres respondeu que ia preferir se deparar com um urso. E os homens não aceitam isso de jeito nenhum, estão aceitando muito mal. mal. Eu, inclusive, não respondi essa pesquisa, mas eu responderia que eu ia preferir encontrar um urso. O urso é muito mais previsível do que um homem. O máximo que o urso vai fazer é me matar. E o urso, ele não vai ser preso, pagar uma fiança e tá solto logo no dia seguinte pra fazer a mesma coisa comigo de novo. Sabe? Eu não acompanho a origem, eu não sabia que era uma pesquisa. Eu só acompanhei no meio que tinha essa discussão sobre mulheres preferirem o urso e tal. E eu reparei como os homens estão se doando muito, mas muito. E um dos argumentos que eu achei interessante é que da mulher falando, se eu for atacada por um urso, as pessoas vão acreditar. Sim, também, né? É bizarro isso. Que mundo. Acho até justo que o Carl tenha dado uma Magnum 357 pra Bárbara se proteger. Talvez seja uma boa proteção para os dois problemas. Exatamente. Contra ursos e contra homens. Agora, se ela ficasse andando com a arma na mochila, aí eu não sei quanto isso ia ajudar, porque até você conseguir tirar a arma lá de dentro, o urso já te atacou, o homem já te atacou. Esse é o dilema da pessoa que acha que ter uma arma é igual a estar protegido o tempo todo, né? E não conta que pode ser pego de surpresa, não conta que... eu acho que se for um urso que aparecer na sua frente, você vai ser pego de surpresa. Eu acho que a pessoa tem mais chance com o urso, se estiver armado. Não, com certeza. Porque o urso, talvez ele venha de longe, talvez você escuta o barulho. A pessoa talvez que quer te ele seja mais lento, assim, pra ir te atacar e tal, ele fica te encarando. Se for uma pessoa querendo te pegar, ela vai tentar ser sorrateira, ela vai tentar... Ela vai ter a arma dela, entendeu? Sim. Então, a gente já falou muito de homens ursos. Sim. E armas. E armas. Deixa eu voltar pra história. Ok. A Bárbara era uma mulher saudável e enérgica de 55 anos, conhecedora das trilhas e consciente do ambiente. A cautelosa Bárbara sempre levava consigo uma mochila que continha comida, água e a Magnum para proteção. Montana é o lar de uma variedade de animais selvagens, incluindo ursos, leões da montanha, cascavéis e alces. O medo de altura fazia a Bárbara evitar chegar muito perto de qualquer penhasco que ela encontrasse durante as suas caminhadas. E ela também sabia que ela não devia se aventurar muito longe de uma trilha. Na época em que ela desapareceu, a Bárbara estava tendo aulas de pilotagem de aviões e estava ansiosa para tirar a sua licença. Além disso, ela estava aprendendo a esquiar. Segundo o Carl, a sua esposa estava muito feliz com a vida deles e ela não tinha nenhuma queixa, a fazer sobre o casamento ou as atividades do dia a dia dela. Eles tinham que idade nessa época? A Bárbara tinha 55, como eu falei, e o Carl, se eu não me engano, tinha 58 anos. Eles se conheceram e se casaram em 93. Aí, em 2001, eles mudaram para Montana, quando ele se aposentou. O Carl foi o primeiro marido da Bárbara, ela nunca teve filhos nem nada. Mas esse já era o segundo casamento do Carl, que tinha um casal de filhos do primeiro casamento dele. Então a Bárbara tinha 2 enteados.
A trilha favorita da Bárbara era Bear Creek. O mirante dessa trilha proporcionava uma vista deslumbrante e ela o faz de forma surpreendente. A recompensa fica bem escondida, o que significa que quem caminha pela primeira vez nessa trilha não percebe a vista maravilhosa que vai ter quando chegar no final, né? Ela só se descortina quando você chega no mirante. A viagem até o início da trilha ficava a aproximadamente 20 minutos da casa dos Bolek e estava sempre chamando pela Bárbara. Da janela da cozinha, ela podia contemplar o Vale Bitterroot e as montanhas envoltas em nuvens. A trilha do mirante de Bear Creek é uma trilha com classificação moderada, que possui uma vista deslumbrante do riacho de Bear Creek e das montanhas circundantes, e passa por belas flores silvestres. A trilha é melhor percorrida de março a outubro e passa por uma mata aberta com arbustos baixos. O Outbound descreve a trilha da seguinte forma: a trilha do mirante de Bear Creek oferece uma caminhada modesta de um dia que recompensa você com vistas visualmente impressionantes das montanhas Bitterroot. Em vez de subir desde o sopé do vale, essa trilha oferece uma subida relativamente curta, mas gratificante. No início da caminhada, fique à esquerda e passeie por uma floresta sombreada de abetos e pinheiros. Sua subida constante apresenta cerca de 2 dúzias de zigue-zagues com bolsões de flores silvestres vibrantes e um prado de árvores caídas perto da borda. No topo, você será recebido com vistas impressionantes das montanhas Bitterroot e a leste do Vale de Bitterroot. Se você tiver sorte, poderá ter o mirante só para você. Para uma experiência quase espiritual, planeje a sua chegada ao cume perto do horário do pôr do sol e sente-se longe o suficiente da borda. Depois de absorver as sensações, certifique-se de iniciar a descida imediatamente após o sol se pôr atrás dos Bitterroots. Uma lanterna é obrigatória, pois escurece rapidamente. Ao todo, essa trilha dura cerca de 2 a 3 horas ida e volta. O estacionamento é limitado e esteja preparado para um passeio com muito vento no caminho para o mirante. Não há instalações lá em cima. A Bárbara e o Carl sempre ficavam felizes por receber convidados em sua casa em Montana. A prima do Carl, a Donna Biles, de 57 anos, chegou da Califórnia para uma visita em julho de 2007 e levou consigo o seu namorado, o Jim Ramaker, de 58 anos. O plano do grupo para o dia 18 de julho de 2007 era que a Bárbara, a Donna e o Jim caminhassem pela trilha favorita da Bárbara, a trilha do mirante de Bear Creek, que ficava a cerca de 15 minutos de carro da casa dos Bolek. A noite anterior tinha sido passada compartilhando histórias, risadas e bebidas. E quando a Donna acordou, ela ainda estava sentindo os efeitos das bebidas que tinha misturado. Com a cabeça latejante, ela decidiu não ir fazer a trilha, mas a Bárbara e o Jim estavam prontos para a aventura. O Carl ainda estava dormindo quando a sua esposa, há 14 anos, entrou no quarto às 8h30 da manhã para avisá-lo de que ela e o Jim estavam partindo para o início da trilha. A Bárbara disse que levaria o Jim até o mirante e que eles voltariam mais tarde. O Carl garantiu à esposa que ele ficaria encarregado de preparar o jantar. E com isso, a Bárbara e o Jim foram embora. Mal sabia o Carl que ele nunca veria sua esposa novamente. Carl Bolek passou a manhã trabalhando num projeto de carpintaria. Quando deu meio-dia, a Donna estava começando a ficar ansiosa com o fato da Bárbara e o Jim ainda não terem voltado. O Carl, por outro lado, sabia que a sua esposa era experiente em caminhadas e que a Bárbara era extremamente familiarizada com a trilha que ia fazer com o Jim naquele dia.
Então, o Carl garantiu à dona que não havia nada com o que se preocupar e que provavelmente a Bárbara e o Jim estariam de volta a qualquer momento. Por volta das 13h30, a dona estava realmente assustada e começou a entrar em pânico. O Carl disse a ela para se acalmar, que talvez eles tivessem furado um pneu ou algo assim. Mas 1 hora depois, quando ainda não havia nem sinal deles, a dona pediu que o Carl ligasse para alguém. Ele estava prestes a fazer exatamente isso quando o telefone tocou, por volta das 14h30. O Carl atendeu o telefone e era uma policial do serviço florestal, que perguntou ao Carl se o nome da esposa dele era Bárbara. O Carl respondeu que sim e imediatamente pensou que algo terrível devia ter acontecido. Bárbara foi dada como desaparecida, disse a policial. O Carl ficou incrédulo e disse que de jeito nenhum isso podia acontecer. Se fosse para alguém se perder na trilha, era mais fácil que fosse o Jim do que a Bárbara. Mas, para sua angústia, o Carl soube que o Jim tinha relatado o desaparecimento da Bárbara. Ele dirigiu imediatamente até o local, esperando que a sua esposa já tivesse sido localizada quando ele chegasse no início da trilha. Mas ficou arrasado ao descobrir que esse não era o caso. De acordo com o Jim Ramaker, ele e a Bárbara caminharam por toda a extensão da trilha que levava até o mirante de Bear Creek e depois pararam para comer alguma coisa. Os dois tinham levado alguns sanduíches para o almoço, além de água e suco. Lá em cima, eles conheceram outros 2 homens jovens que estavam fazendo trilha também, e os 4 conversaram por cerca de meia hora enquanto almoçavam e admiravam a paisagem juntos. Isso já no mirante, no final da trilha. Isso, lá no alto do mirante. Não se sabe exatamente quando esses 2 homens partiram ou quão longe do Jim e da Bárbara eles poderiam estar. Nós só sabemos que eles começaram a descer a trilha antes da Bárbara e do Jim. Mas o Jim afirmou que ele e Bárbara começaram a juntar as coisas para descer a trilha em torno das 11h30 da manhã. A certa altura, o Jim parou para olhar em volta e apreciar a paisagem e aquela vista uma última vez. Ele disse que fez isso por não mais do que 45 segundos ou 1 minuto, antes de se virar para continuar andando e descobrir que a Bárbara, que estava só de 6 a 9 metros à frente dele, não estava mais lá. Os relatos variam quanto ao momento exato em que isso ocorreu, situando seu desaparecimento a qualquer momento entre 11h30 e 13 horas, uma janela de tempo bastante grande. Quando me virei para continuar descendo a trilha, a Bárbara não estava em lugar nenhum, disse o Jim para os policiais do serviço florestal. Sua próxima ação, explicou o Jim, foi procurar a Bárbara nas imediações enquanto chamava por ela. Mas ele não recebeu nenhuma resposta e não viu nenhum sinal da Bárbara ou da mochila com os pertences dela. Segundo Jim, foi como se a Bárbara simplesmente tivesse desaparecido no ar. Naquela manhã, a estrada que levava ao início da trilha havia sido bloqueada a menos de 1,5 km colina abaixo para que uma equipe do serviço florestal pudesse substituir um bueiro. Quando a equipe chegou lá no início da trilha, já havia 2 veículos estacionados antes deles colocarem a placa de fechamento da estrada. Os veículos eram o carro alugado do Jim e um SUV mais antigo, provavelmente uma Blazer, de cor clara. Ambos os carros tinham placas do condado de Missoula. A equipe do serviço florestal estava ocupada escavando a estrada quando 2 jovens de 20 e poucos anos entraram no local de trabalho deles. Um dos jovens tinha a pele consideravelmente mais escura que o outro. Eles eram jovens bem bronzeados, normais e em boa forma. Os 2 caminharam direto pelo canteiro de obras, pararam e conversaram um pouco com os trabalhadores. Os trabalhadores da equipe se lembraram também do cachorro preto de manchas brancas, que parecia um collie,
que estava junto com os 2 rapazes. O cão aproveitou alguns momentos no riacho próximo. A manhã já estava esquentando quando os homens e o cachorro foram embora do local. Em algum momento, entre 45 minutos e 1 hora depois disso, o Jim chegou ao local e perguntou à equipe se eles tinham visto a Bárbara. Um dos trabalhadores até caminhou com ele de volta ao carro alugado para ver se ela por acaso estava lá esperando pelo Jim, mas não havia nem sinal da Bárbara ali no início da trilha. Ficou claro que os 2 homens eram os caras que estavam no mirante, né? Eu acho que sim. Mas eles tinham um cachorro? Tinha um cachorro. E o Jim não falou do cachorro quando ele falou com a polícia. Isso é algo meio esquisito. Mas eu vou falar disso depois. O Jim, então, voltou ao mirante mais uma vez, andando devagar, olhando em todos os cantos da trilha e chamando pelo nome da Bárbara. Quando ele voltou ao início da trilha novamente, cerca de 1 hora e meia depois, ele disse à equipe que precisava de ajuda porque ele não tinha conseguido encontrar a Bárbara em lugar nenhum. A equipe dos caras que estavam trabalhando no bueiro. Isso. Não era uma equipe florestal. Não, era a equipe que estava lá a serviço, né, da polícia florestal, da guarda florestal, para fazer essa obra do bueiro no início da trilha, entendeu? Uhum. O Jim relatou o desaparecimento da Bárbara a um supervisor do Serviço Florestal dos Estados Unidos às 14h30 daquela tarde. O Cal permaneceu no início da trilha de Bear Creek até meia-noite daquele dia, desesperado para encontrar a Bárbara. Ele foi incentivado a ir para casa e descansar, o que finalmente fez. E no dia seguinte, ele voltou com um grupo de amigos e vizinhos que queriam ajudá-lo a procurá-la em vão. Nos próximos dias, várias equipes de busca e resgate, acompanhadas por cães farejadores, foram organizadas para procurar a Bárbara Bolek. Um esforço incrível foi feito nas buscas por Bárbara. Envolveu buscas noturnas e diurnas com 4 helicópteros diferentes, usando imagens infravermelhas e térmicas. As buscas terrestres foram conduzidas pela Guarda Nacional em parceria com a Agência de Segurança Interna e o Serviço Florestal dos Estados Unidos, bem como pelas equipes de busca e resgate dos condados de Missoula e Ravalli. Cães especialmente treinados ainda foram trazidos de Missoula e Helena para fazer buscas na área. Estranhamente, nada foi encontrado. A Bárbara não apenas estava desaparecida, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que ela de fato esteve na trilha naquele dia. Os cães não conseguiram rastrear o seu cheiro em lugar nenhum. Nós vasculhamos muito bem a área próxima ao desaparecimento, disse o xerife Chris Hoffman, mas nenhum vestígio foi encontrado. Após 2 semanas de intensas buscas e investigações, o xerife Hoffman disse que o desaparecimento da Bárbara Bolek era um mistério completo. Estamos perplexos, disse o xerife ao jornal Bitterroot Star. Examinamos muito bem a área próxima ao desaparecimento. Nenhum vestígio foi encontrado. Gostaríamos de verificar, se pudermos, se a Bárbara realmente esteve na montanha naquele dia. O Jim Ramacher contou à polícia sobre os 2 homens que ele e a Bárbara encontraram na trilha naquela manhã, é claro, e as autoridades fizeram de tudo para tentar localizá-los, sem saber se os 2 homens eram moradores locais ou turistas. Só abrindo um parênteses aqui, que é curioso que o Jim tenha dado esse relato sobre os 2 rapazes que ele e a Bárbara conheceram, né, lá no mirante, mas ele não falou nada sobre o cachorro que estava com os rapazes. E o cachorro foi visto por vários dos trabalhadores, né, que estavam ali consertando o bueiro no início da trilha, quando os rapazes desceram com o cachorro. Então, é estranho, porque todo mundo gosta de cachorro, todo mundo vai tentar brincar com o cachorro, todo mundo nota se tem um cachorro por perto, o cachorro não vai ficar quietinho ali
super discreto que você não tenha visto que ele estava lá. Talvez o Jim tenha achado que o cachorro não era importante, porque o cachorro não vai falar, sim, eu vi a Bárbara aqui na trilha com os meus donos, sabe? Enquanto os dois homens vão poder falar com a polícia e confirmar se a Bárbara estava lá ou não. Uhum. Mas tem muita gente que acha isso curioso e até que o Jim pode ter inventado essa história de, a gente encontrou 2 pessoas na trilha. E foi uma coincidência terem Sim, 2 pois caras. Realmente tinham 2 caras com um cachorro, mas os caras nunca foram identificados. O gabinete do xerife começou a pedir informações sobre os 2 jovens de 20 e poucos anos que estiveram na trilha naquele dia e que podem ter visto a Bárbara. Os homens não são suspeitos, até porque a gente sabe que eles desceram da trilha sozinhos com o cachorro, né? Mas eles podem confirmar que a Bárbara estava realmente na montanha naquela manhã, ou negar que isso tenha acontecido. O xerife Hoffman presume que os 2 jovens eram moradores locais por causa da placa do carro que era ali do condado de Missoula. A família da Bárbara ofereceu uma recompensa de $10.000 por informações que levassem à identificação deles. Não acho que eles estivessem no lugar errado, na hora errada, nem que eles tenham feito nada com a Bárbara, disse o xerife Hoffman numa entrevista dada cerca de 1 mês após o desaparecimento da Bárbara. Nesse momento, não tenho nenhuma testemunha que confirme ou negue as informações que recolhemos até agora. Então, esses caras são a chave para tudo. Mesmo com a recompensa de $10.000 tendo sido aumentada para $50.000 algum tempo depois, ninguém nunca se apresentou para ajudar a identificar aqueles 2 rapazes. O que deixou o xerife muito surpreso, porque essa era a primeira vez que uma recompensa desse tamanho era oferecida só para ajudar a localizar testemunhas, né? Ou só para as testemunhas se apresentarem para conversar. Eu vou presumir que o cachorro talvez fosse fácil de identificar, né? O xerife, né, o gabinete do xerife, começou a distribuir algumas imagens com meio que retratos falados desses 2 caras, que foram criados a partir do testemunho do Jim e dos trabalhadores que estavam lá embaixo da trilha. Mas além dos retratos falados dos caras, dos esboços, né, dos caras, ainda tinha uma foto de um cachorro parecido com o que eles estavam levando na trilha. Uhum. E mesmo com a foto do cachorro quase igual ao que estava lá, ninguém apareceu para identificar os caras ou o cachorro, que seja. Embora possa parecer bastante estranho ou até suspeito que os 2 homens nunca tenham se manifestado, também é importante notar que o caso da Bárbara nunca recebeu tanta atenção da mídia, e é possível que eles estivessem, e ainda estejam, inconscientes de que a mulher que eles conheceram na trilha aquele dia está desaparecida, especialmente se eles não morassem ali na área. Eles só voltaram para casa Era um turista, né? Nunca ficaram nem sabendo desse caso. O Jim Ramacher cooperou totalmente com a investigação. Ele não foi nomeado como um suspeito. Na verdade, os detetives que trabalham no caso declararam abertamente que eles não têm motivos para suspeitar de algo sinistro no Jim. Ele voltou para a Califórnia alguns dias após o incidente, na data que ele e a dona já tinham marcado de voltar para casa. E segundo o xerife, o Jim continuava cooperando. Ele retornou todas as ligações e se manteve em contato com os investigadores por um longo tempo. Mas até que algo mais aconteça, que a Bárbara ou o corpo dela sejam encontrados, ele continua sendo apenas uma testemunha. É claro que muita gente acha suspeito que o Jim supostamente não tenha ouvido nada de estranho quando a Bárbara desapareceu. Há muita rocha de xisto solta ao redor da trilha que leva ao mirante de Bear Creek, tornando difícil, se não impossível, movimentar-se silenciosamente quando você está caminhando naquela trilha. A investigadora principal do caso, a Penny Johnson, declarou que é difícil rastejar silenciosamente através de rochas de xisto soltas. Você faria algum barulho. Só o fato de alguém simplesmente desaparecer assim já é motivo de preocupação.
Por 3 semanas depois que a Bárbara desapareceu, a dona ligava constantemente para saber se o Carl tinha alguma novidade ou se a Bárbara foi encontrada. Mas, quando a dona sugeriu a outro membro da família Bullock que a Bárbara poderia ter cometido suicídio, o Carl cortou relações com a prima e o namorado dela, Jim. Isso acabou com a relação familiar, entre vários membros da família Bullock. Segundo o Carl, a Bárbara estava feliz na época em que desapareceu. Ele não faz nem ideia do que teria levado a dona a dizer ou imaginar que a Bárbara poderia cometer suicídio. A Bárbara tinha uma vida muito tranquila, ela amava o seu cachorro, seu gato e os outros animais da fazenda, e o casal também estava se preparando para fazer um cruzeiro pela Riviera Maya dali a algumas semanas. Então o Carl tem certeza que a Bárbara não ia simplesmente sair para caminhar com um amigo aleatório e tirar a própria vida para nunca mais ser encontrada. Quando o jornal Independent Missoula entrou em contato com a dona em 2013 para conversar sobre o desaparecimento da Bárbara, a dona, que ainda vive na Califórnia, prontamente perguntou se havia novidades no caso. Ela não tinha nada a dizer sobre o relacionamento dela com o primo, mas a dona afirmou que se sente muito triste e frustrada pela Bárbara nunca ter sido encontrada. Já o Jim, que também foi localizado para dar uma entrevista, reiterou o que ele já havia dito para os investigadores em 2007. Ele nunca encostou um dedo na Bárbara e nunca a feriu de qualquer maneira. O Jim sente muito pela dor da família Bullock e ele também gostaria de saber o que aconteceu com a Bárbara. Ele ainda acrescentou que não é fácil ser uma pessoa de interesse num caso de pessoa desaparecida e que existe uma nuvem de suspeita sobre a cabeça dele desde aquele dia em 2007. Eles ainda são um casal? Não são. O Carl Bullock ficou arrasado com o misterioso desaparecimento da esposa Bárbara. Ele teve dificuldade para comer e dormir durante semanas e acabou perdendo 35 quilos ao longo do verão de 2007. Nossa. Anos depois, ele descreveu os seus pensamentos. Eu simplesmente não conseguia aceitar. Eu achava que ela ia aparecer de uma forma ou de outra, mas isso não aconteceu. Eu ainda não tenho respostas. Simplesmente não há nada. Isso é o que é tão desconcertante. A perda da esposa também fez o Carl pensar demais em suas ações durante o casamento, perguntando-se se ele poderia ter feito mais para demonstrar o seu amor e carinho pela Bárbara e para fazê-la se sentir importante para ele. O Carl aprendeu a valorizar mais as suas relações pessoais e as pessoas que os cercavam. Foi só em 2011, 4 anos depois do desaparecimento, que ele conseguiu empacotar as coisas da Bárbara e doar vários itens para instituições de caridade. Em março de 2013, ele conheceu uma mulher de Post Falls, no Idaho, através de um site de relacionamentos. Os dois se casaram em novembro de 2013 e ela se mudou para a casa dele em Corvallis. E para conseguir ter um recomeço de verdade com a nova esposa, Sharon, o Carl e ela reformaram toda a casa. Demorou 7 anos, mas ele se sentiu pronto para deixar a Bárbara ir. Você acaba se resignando com o tempo, porque o fato é que ela se foi e não vai mais voltar. Pelo menos eu não acho mais que vai, disse o Carl. Infelizmente, o Carl faleceu em 2021, aos 80 anos, sem nunca descobrir o que aconteceu com a Bárbara. Enquanto eu pesquisava sobre esse caso, eu encontrei uma mulher que fez parte e até coordenou alguns dos esforços de buscas pela Bárbara nos dias seguintes ao desaparecimento dela. O nome dela é Laura Pierce, e eu pedi para ela me relatar um pouco de como as buscas foram feitas e sobre o que ela achava do caso em geral, se ela tinha suspeitas ou tinha algo interessante para contar. E ela tinha. A Laura me mandou o seguinte relato.
A cada 2 semanas ainda penso em Bárbara, e inclusive essa noite eu estava pensando nela novamente, e minha pesquisa na internet me levou até um post no Reddit e a conhecer você. Eu, Marcela, só para ficar claro, né? Estou feliz que haja outras pessoas por aí que não a esqueceram. Eu era a líder da equipe de busca e resgate que subiu a trilha naquela primeira noite para procurar pela Bárbara. Nunca em 1 milhão de anos duvidei que a encontraríamos naquele dia. Conversei com o Jim Ramaker e o meu primeiro pensamento foi que para alguém simplesmente desaparecer tão rápido, ou ele não estava dizendo toda a verdade, ou ela havia caído na beira de um penhasco, uma queda de centenas de metros. Então liguei para o Care Flight para que um helicóptero fosse auxiliar nas buscas. Eles vasculharam a área abaixo dos penhascos naquela tarde e noite, enquanto procurávamos na área da trilha e na montanha. Pedi ao meu supervisor que trouxesse os cães de busca imediatamente, pois senti que algo não estava certo. Não posso entrar em detalhes aqui a respeito de tudo o que foi feito durante os 5 meses seguintes para tentar encontrar a Bárbara. Eu literalmente estive naquela montanha dezenas de vezes, sozinha, com a equipe de busca e resgate, com amigos, bem como com um investigador particular contratado pelo marido de Bárbara. Algumas coisas muito estranhas aconteceram. O xerife Hoffman me pediu para interromper a minha busca incansável pela Bárbara. Eu não desistiria, pois havia prometido ao marido da Bárbara naquela primeira noite que a encontraria. Mas o xerife me demitiu da equipe de buscas e resgates, sendo que eu fui um dos membros mais bem treinados e valiosos por 5 anos e fui nomeada até presidente da equipe. O xerife Hoffman ficou irritado porque eu estava me esforçando mais na busca por Bárbara do que o seu departamento, e, portanto, não estava seguindo a cadeia de comando. Ele me pediu para parar de procurar e eu não quis. Na verdade, eu não pude, talvez porque, sendo eu mesma uma mulher de meia idade que costuma fazer trilhas sozinha, igual a Bárbara, eu precisava saber o que aconteceu com ela. De qualquer forma, há muitas coisas sobre as quais não posso falar que aconteceram e até hoje fico oscilando entre pensar que a Bárbara foi embora por escolha própria ou que alguém a sequestrou ou machucou. Posso dizer que definitivamente não acredito que um animal selvagem a tenha apanhado. E sim, cães farejadores foram usados extensivamente em diversas ocasiões, tanto para tentar encontrar a Bárbara, como para tentar encontrar algum odor cadavérico. Desejo-lhe tudo de bom e saiba que eu penso frequentemente em Bárbara e ainda mantenho meus olhos e ouvidos abertos para mais pistas. PS. Este mesmo xerife foi recentemente criticado por desacreditar a utilidade de redes sociais nas buscas mais recentes por pessoas desaparecidas na área. Eu fiquei com uma dúvida, que ela reforçou que foram utilizados cães. Sim. E o xerife falou que não tem indícios que ela um dia estivesse lá. Sim, né? porque deram para os cães uma peça de roupa ou algo assim da Bárbara, para os cães farejarem e tentarem encontrar o cheiro dela, o rastro dela. E não encontraram. E nunca foi encontrado. Sei lá, é uma dúvida idiota que provavelmente alguém deve saber. Porque a Bárbara era uma pessoa que gostava muito daquilo ali. Uhum. Parece que ali frequentemente. Sim. E não é estranho que ela indo lá frequentemente, os cachorros não encontrem nada, mesmo que não seja dessa visita, uma visita anterior? Ou será que, ao contrário, isso confunde os cachorros? Por ela estar lá o tempo sempre, todo, né? Os cachorros não encontraram um rastro e eles ficam perdidos porque tem muita coisa, sabe? Provavelmente é uma dúvida fácil de responder, eu que não sei. Eu também não sei te dizer. Mas agora tem essa mulher falando que o xerife agiu de jeito estranho, então será que a gente pode acreditar também no que ele falou? Não sei. Mas ela própria também falou que vários cães foram usados, de cães, né, que farejam tipos de coisas com diferentes. Ela, né? Com ela. Não na mão do xerife. Cães. Ela fez parte. Ela coordenou os primeiros esforços de busca.
E ela foi quem chamou os cachorros e os Entendi. treinadores dos cachorros e quem botou os cachorros ali na área, no primeiro dia e nos dias seguintes. Entendi. Não era cachorro do xerife. Não, eram os cachorros que podiam ser chamados, né, pra fazer esse tipo de trabalho, tanto do condado de Missoula, onde ficava a trilha e a cidadezinha de Corvallis, onde era a casa da Bárbara, quanto do condado ao lado, o condado de Helena. Então, assim, não era nem só os cachorros daquele condado, daquele gabinete, daquele xerife. Eram também do condado próximo. Uhum. E não, os cachorros não saíram andando seguindo um rastro, sabe? Assim. Eu não sei te explicar exatamente o que aconteceu ou por que isso aconteceu. Mas, sei lá, me chama a atenção, que eu não tenho encontrado nada de uma coisa, pessoa que tá lá direto. Sim, é uma coisa bem curiosa, eu também acho. Que, realmente, pelo que o Cal falou, aquela era a trilha preferida da Bárbara. Ela estava sempre indo caminhar por lá, né? Então, como que não tem nenhum rastro da Bárbara naquele lugar? É estranho. Eu não vou entrar no mérito dessa rixa entre a Laura e o xerife Hoffman, até porque eu não sei o que aconteceu e muito menos quem tá certo ou errado. Mas eu achei curioso que a Laura, que é uma pessoa com tanta experiência em buscas e resgates e que já viu de tudo nas trilhas, tenha descartado logo de cara a hipótese de que a Bárbara tenha sido atacada ou levada por um animal selvagem. Porque essa é uma das teorias mais presentes na internet quando a gente fala sobre esse caso. Grande parte das pessoas que se depara com o desaparecimento da Bárbara sugere que um leão da montanha pode ter levado a Bárbara ou que ela pode ter caído de um penhasco. Mas se isso aconteceu, por que não há provas físicas, como marcas de arrasto, sangue ou até mesmo pedaços de tecidos em lugar nenhum, né? Nunca nada disso foi encontrado. E por que o corpo da Bárbara também nunca foi encontrado? Um usuário no WebSleuths apontou de forma convincente que muitas mortes e desaparecimentos misteriosos podem ser explicados por pessoas com ferimentos na cabeça que se afastam desorientadas, sem um propósito específico ou até mesmo em busca de abrigo, para não ficarem expostas ao sol ou para encontrarem um lugar seguro dos animais, por exemplo. Nós sabemos que os leões da montanha matam crianças e jovens adultos facilmente. E se não me falha a memória, a Bárbara era uma mulher bem pequena que tinha só 1,5 metro de altura, mais ou menos. Os leões da montanha são caçadores silenciosos. Cientistas demonstraram que esses animais vivem de forma quase invisível. O mapeamento dos leões da montanha, feito com coleiras de rádio, foi realmente surpreendente e mostrou quão perto das casas das pessoas eles estavam todos os dias. Os leões da montanha não deixavam rastros nem eram avistados pelos moradores, mas viviam e caçavam próximo a áreas residenciais com sucesso. Então, eu não diria que esse cenário é impossível, mas eu sou só a Marcela, que não gosta de fazer trilha nem de se enfiar no meio do mato. Eu não sou nenhuma especialista que nem a Laura, né? Já a respeito de um acidente, como a Bárbara ter escorregado ou tropeçado, perdido o equilíbrio ou algo assim, ela poderia ter procurado um lugar discreto e escondido para se aliviar, enquanto o Jim apreciava a paisagem e acabou caindo em algum lugar ou sido levada por um leão da montanha, e assim a Bárbara acabou indo parar mais longe de onde o Jim pensava que ela estaria. Havia muito xisto solto e o terreno era muito íngreme, então um escorregão e uma queda são uma possibilidade bastante provável. Descer sempre é muito mais difícil do que subir, principalmente nessas condições. Quando você está subindo uma trilha ou uma colina, você consegue ver com mais clareza onde você vai pisar. E se você escorregar, você vai cair para frente, né, geralmente, e pode se segurar com as mãos e com os dedos dos pés. Se você estiver descendo a colina e escorregar, a queda vai ser para trás, e aí você não tem nada com que amortecê-la. Os seus calcanhares não têm nem perto da flexibilidade e tração que os dedos dos pés e os pés em geral têm.
O xisto solto torna a descida da colina muito traiçoeira. Há alguns anos, o corpo de um soldado foi encontrado em Adak, no Alasca. Ele estava desaparecido desde a Segunda Guerra Mundial, quando não conseguiu retornar do serviço de sentinela. Na verdade, o que aconteceu foi que o homem caiu em uma fenda e permaneceu invisível e inaudível, apesar da busca em grande escala que foi feita por ele. Eu me pergunto se a Bárbara pode ter tido um destino semelhante. O Jim também poderia estar enganado sobre a distância em que ele viu a Bárbara pela última vez. E talvez a percepção de tempo do Jim também estivesse errada. Talvez a Bárbara tenha ficado fora da vista dele por mais tempo do que ele relatou ou percebeu. Certamente os relatos de testemunhas oculares podem ser duvidosos. O que me incomoda é a falta de pegadas de animais, a falta de sons ouvidos, a falta de um corpo ou de rastros. Mas se o Jim estivesse procurando no lugar errado e sem querer tenha direcionado as buscas para um lugar errado também, seria muito mais fácil que esses rastros se perdessem antes de alguém encontrá-los. E claro, que se o Jim estivesse mais distante da Bárbara do que ele estimou, e aí ela continuou andando enquanto ele parou e alguma coisa aconteceu com ela, talvez fosse mais difícil dele escutar um grito, se ela tivesse gritado, ou algo assim. Aquela era uma área montanhosa e rochosa, então a Bárbara também poderia ter tropeçado e caído da borda de um penhasco. Apesar de que eu imagino que o Jim teria ouvido alguma coisa ou teria encontrado alguma evidência disso, mas talvez não. Talvez a própria Bárbara tenha sido pega de surpresa e não teve tempo de gritar. No entanto, o medo de altura que a Bárbara tinha a tornava especialmente cuidadosa com penhascos, por exemplo. Ela nunca se aproximava muito da borda. Além disso, aquela era a sua trilha favorita e ela a conhecia muito bem. Pelo menos é o que parece. Vai que ela nunca ia pra trilha. O marido dela achava que ela estava indo pra trilha e ela estava indo pra outro lugar. Pois é, porque se ela fazia sozinha, depois de um tempo, como é que dá pra saber, né? Se ela não perdeu o medo de altura, sabe? Nessas idas sozinhas dela. Ou se ela começou a ficar com medo de fazer trilha sozinha, por algum motivo, e aí ela dizia que ia pra trilha e ia caminhar a outro lugar. Sei lá. Às vezes ela nem falava onde ela estava indo, o marido só presumia que ela estava indo pra trilha preferida dela. Que tem alguma coisa realmente nessa história que tá faltando, que Sim, não tá encaixando. Exatamente. E pra mim começa com os cachorros nunca terem encontrado nenhum rastro dela. Sim. Como acontece frequentemente em casos de pessoas desaparecidas, a polícia inicialmente questionou-se se a Bárbara tinha decidido deixar sua vida para trás e começar de novo em outro lugar. Mas, assim como ela não teria motivos para querer tirar a própria vida, eu também não acho que ela teria motivos para deixar tudo para trás. Eu considero esse cenário bastante improvável, até porque eu também nunca ouvi falar de nenhum avistamento crível da Bárbara desde o seu desaparecimento. Na verdade, eu não ouvi falar de avistamento nenhum da Bárbara desde 2007, Nesse caso, há 2 pontos extremamente importantes que não podem ser esquecidos. O primeiro deles é a presença dos 2 jovens na trilha que teriam conversado com o Jim e a Bárbara. Foi verificado que os homens realmente estavam ali por outras testemunhas que também os viram, os trabalhadores que estavam fazendo a obra no bueiro no início da trilha. O que nos leva ao segundo ponto. Não há ninguém, além do Jim e talvez dos 2 jovens que eu mencionei, que possa dizer que a Bárbara estava na montanha naquele dia. No entanto, mesmo com a oferta de uma recompensa substancial e de apelos públicos dos detetives, os jovens permanecem não identificados. Além disso, nem os cães farejadores conseguiram encontrar o cheiro da Bárbara na trilha. Será que eles até ouviram falar, nossa, uma mulher desapareceu na trilha, Foi no dia que a gente estava lá.
Ah, tá, mas a gente não viu mulher nenhuma, então com certeza esses jovens que a polícia tá procurando não são a gente. Eu acho mais provável Que eles não tenham ouvido falar. Não, que se eles ouviram falar e não quiseram se apresentar, foi porque eles acharam que talvez eles fossem ser implicados. E, Lógico. se a gente aparecer, vão falar que foi a gente e vai ser estresse pra gente que eu não tô afim, sabe? Sim. Na verdade, o que eu acho mais provável é que eles simplesmente nunca tenham ouvido falar disso e não sabiam nem que eles eram importantes. Você não falou que o caso não teve tanta atenção assim Não. quanto parece. Só eu que dei atenção. E os jornais locais, tipo The Missoula, The Independent Missoula, que eu não sabia nem que esses jornais existiam. Então, né? Por isso, é claro que tem muita gente que teoriza que a Bárbara, na verdade, nunca chegou na trilha. Ela poderia ter sido levada para outro lugar e morta. E o Jim pode ter ido até a trilha depois para que parecesse que os dois estiveram ali juntos e que foi lá na trilha que ela desapareceu. O problema com isso é que o Jim não tinha como ter certeza de que os dois jovens que ele encontrou na trilha nunca se apresentariam. Então isso poderia ser um problema para ele no futuro. Vai que os dois aparecem e dizem que só viram um homem andando sozinho. Também tem quem acredite até que o desaparecimento da Bárbara durante a trilha era, na verdade, um encobrimento da morte acidental ou proposital anterior da Bárbara, e que o marido dela, o Carl, a Donna e o Jim sabem o que aconteceu com ela de verdade. Uau! Mas se o Carl quisesse se livrar da Bárbara, eu acho que seria muito mais simples para ele encenar um acidente quando eles estivessem sozinhos. Por que envolver a prima e o namorado dela e correr o risco de que eles deixassem algo escapar para a polícia? E por que o Jim estaria disposto a ficar sob suspeita e a ser potencialmente até condenado por assassinato? Eu vim aqui fazer uma trilha com a mulher e ela simplesmente sumiu. Enquanto, na verdade, você sabe que, sei lá, o marido matou a mulher. Você vai fazer esse favor pra alguém? Não. Assim, eu achei essa teoria interessante, pra falar a verdade, sabe? Porque, não sei, tipo, é um álibi do marido, entendeu? Sim, com certeza. O marido tem um excelente álibi. Ele, como provavelmente seria o maior interessado, ao mesmo tempo ele tem um excelente álibi. Ele não tava nem perto dela. Então, eu gostei dessa teoria, pra falar a verdade. Que era tudo... E assim, tem chance de ser verdade? Eu não sei, tô falando que eu gostei. É algo elaborado que me atrai, sabe? Olha, na verdade, as 3 pessoas estavam envolvidas e foi meio que planejado, sabe? Vai que a Bárbara nunca saiu de casa, né? Vai que a Bárbara tá, na verdade, enterrada ali perto da casa dela mesmo. Vai que o Jim, ao conversar com os caras no topo do mirante, conheceu eles e descobriu que, a gente vai embora, vai pegar o avião daqui a pouco, sabe? E nunca mais, vamos pra outro lugar e nunca mais nos encontraremos. Entendeu? E aí ele fala que encontrou esses caras. E esses caras, sabendo que esses caras não vão se encontrar. Sei lá, mas é aquilo. É uma solução Agatha Christiana. Não, é curioso também que a Donna era pra ter ido com eles fazer a trilha. Ela falou que tava de ressaca e desistiu de ir de última hora. Mas vai que aí ela resolveu não ir porque ela precisava ajudar o Carl com alguma coisa, sei lá. Mas ao mesmo tempo, se você aceita que tem essa conspiração, você não pode acreditar em nada da história. Você não pode acreditar que ela bebeu, você não pode acreditar que ela tava com ressaca, você não pode acreditar que ela ia, mas não ia. Entendeu? Exatamente. É uma desculpa pra ela também ter um álibi e também ficar lá embaixo com o Carl. Entendeu? Sim. Pra ela, tipo, então, eu ia. Mas aí eu tava meio de ressaca, resolvi não ir, não sei mais o que. Pra explicar por que o namorado dela que foi saiu, sozinho. Que em teoria podem se dar bem, tenho certeza que... De novo, eu não acredito muito nisso, mas eu acho uma teoria interessante. Mas assim, são as pessoas mais distantes ali na relação familiar, sabe? Sim. É o namorado da prima do marido. Então, às vezes, vão só os dois? Não sei, é algo pra talvez achar esquisito, talvez não, sei lá. Eu só me pergunto por que a prima e o namorado iriam ajudar o Carl a encobrir um assassinato. Talvez tivesse acontecido uma briga e a Donna também tivesse envolvida no assassinato, ou o próprio Jim. Muitas coisas são possíveis. Eu acho que é coisa de seguro, coisa de prima. Então vai que os dois já têm uma relação
antiga, sabe? De sangue, que não vai querer trair. Depois de um tempo todo mundo é cúmplice, então não tem porquê apontar o dedo, sabe? Ainda mais porque se isso realmente aconteceu, eles se livraram, né? Ninguém acredita, ninguém suspeita. Sim. Convenientemente agora ninguém se fala. O Carl já morreu. Então, sei lá. A Donna e o Jim não continuaram juntos. De novo, não é a teoria mais simples, mas é uma coisa que me atraiu. Sim. Outra possibilidade nesse cenário é que algo poderia ter acontecido no carro, antes da Bárbara e do Jim chegarem à trilha naquele dia. Nesse cenário, a Bárbara e o Jim realmente teriam saído para fazer a trilha, mas aconteceu alguma coisa entre os dois, entende? O carro alugado do Jim já estava estacionado no início da trilha quando a equipe chegou para fazer a obra do bueiro, de manhã. Então ele, pelo menos, já estava na trilha desde cedo. Agora, ele chegou na trilha com a Bárbara? Sem a Bárbara? Só com o corpo da Bárbara? Eu não sei até que ponto o Jim e a Bárbara realmente se conheciam. E nós também não temos nenhuma evidência de que ele seja outra coisa senão uma pessoa comum e cumpridora da lei. Por que ele mataria aleatoriamente a anfitriã dele, que ele talvez nem conhecesse muito bem, quando estava sozinho com ela num lugar isolado? Ele sabia que as suspeitas recairiam totalmente sobre ele. Além disso, era para Donna ir fazer a trilha com eles, pelo menos é o que a gente sabe, né? É o que foi dito por eles. A gente só não acreditou nisso na teoria anterior. Mas a Donna não foi porque estava de ressaca. A não ser que ela tenha fornecido deliberadamente um cenário plausível para que o Jim e a Bárbara caminhassem sozinhos. Mas eu não acredito muito nisso, não. Se o Jim matou a Bárbara, o crime teria sido realmente inesperado, sabe? Um crime de oportunidade. O único motivo que eu consigo imaginar para o Jim matar a Bárbara, nesse cenário de que eles saíram da casa dela para fazer a trilha, alguma coisa aconteceu entre os dois e aí ele desceu a trilha sozinho, é que talvez o Jim tenha feito investidas sexuais na Bárbara, ou até pior do que isso, durante a caminhada ou no carro enquanto eles estavam indo até a trilha. Aí houve uma briga e ele a matou sem planejar de antemão. Isso poderia explicar a frágil história de encobrimento criada por ele. Mas é uma história tão idiota que eu duvido que não seja verdade. Eu vou te falar que a essa altura eu só acredito que foi o Jim se fosse uma conspiração dos três. Uhum. Eu não acho que foi ele sozinho no calor do momento, que foi ele sozinho porque ele tentou atacar ela do nada. Sim. Porque aí até explicaria, por exemplo, os cachorros não encontrarem nada, porque ao invés de dar um item de roupa dela, deram um item de roupa que não era dela. Sim, do Carl, que tinha tido um ataque cardíaco e já não fazia trilha há muito tempo. Então, deram um item pros cachorros usarem pra procurar que não era dela, e aí os cachorros não encontraram nada. A alternativa a isso é os cachorros serem ruins, porque já ficou claro que eu tô muito encucado com os cachorros nunca terem encontrado nada. Entendeu? Pra mim isso deveria ter uma explicação, sabe? Não só não ter encontrado nada daquele dia, quanto, não, a gente encontrou o caminho da trilha, indo e voltando, porque ela já fazia aquilo ali, sabe? Alguma coisa tá faltando, eu tô encucado com isso. E como eu falei, é a parte dos cachorros, ou é a causa, ou é a consequência do que está faltando na história. Sim. A Bárbara era, na época do seu desaparecimento, uma mulher muito atraente, parecendo muito mais jovem do que a sua idade real, devido à sua constituição pequena e atlética. Além disso, ela era uma mulher inteligente e sábia. É curioso que, depois que deu meio-dia, a Donna tenha ficado muito ansiosa porque o Jim e a Bárbara estavam demorando muito. Mas o Carl estava despreocupado. Talvez a Donna tivesse algum motivo para se preocupar com o fato do Jim estar sozinho com a Bárbara, mas nunca mencionou isso depois que a Bárbara desapareceu. Ela sabia que o Jim não era tão confiável assim, e por isso ela ficou preocupada. Um dos artigos, depois que a Bárbara desapareceu, trazia uma citação do Carl, em que ele dizia que desejava que o Jim tivesse passado por um teste do polígrafo. O Jim, na verdade, se ofereceu para fazer um polígrafo e a polícia falou que, não precisa, sabe? Uhum.
O Carl pode até achar que isso é importante, mas a gente sabe que polígrafos... Hoje em dia não adianta muito. Pois é. Talvez o Carl sempre tenha achado que o Jim fez alguma coisa com a esposa dele. O Jim e a Donna, como eu já falei, não estão mais juntos. Eu encontrei o Jim no Facebook e atualmente ele está casado com outra pessoa. E o Jim, sinceramente, me parece um suspeito improvável de assassinato por impulso, assim. Ele é um senhor muito sociável, inteligente, parece ser organizado e bem-sucedido na sua carreira de corretor de imóveis. Ele já está casado há bastante tempo, uns mais de 10 anos, e nada do que eu descobri sobre ele indica que ele seja um assassino impulsivo. Mas é claro que eu posso estar totalmente errada, porque eu estou me baseando na leitura que eu fiz do post do Facebook e da carinha de senhor fofinho que ele tem. Mas porque né? pega mal corretor de imóveis não demonstrar opulência. Eu acho que a vida do corretor de imóveis, principalmente nos Estados Unidos, você tem que mostrar que tem um casarão. Ele tem um casarão, ele vive viajando. Ou postar as fotos. Hoje em dia ele já tá aposentado, acho que ele nem trabalha mais. A polícia recebeu muitas dicas ao longo da investigação, nenhuma das quais se mostrou útil, enquanto algumas pareciam corresponder à natureza bizarra do caso. Por exemplo, um informante ligou para dizer que a Bárbara foi sequestrada por um homem fantasmagórico da montanha. Eu falei que lá no... Tem esse lado. Nesses casos ali para aqueles lados lá dos Estados Unidos, perto do Pacífico, sempre tem esses casos com essas teorias mais malucas. Mas eu não vou abordar aqui. Do Pacífico. Eu não acho que foi o Pé Grande que fez nada com a Bárbara. Acho que se ele aparecesse, o Jim teria notado. E o ET? Ninguém fala de ET? Também não, era de dia, tava sol, sabe? Sei lá. Mas alguém fala de ET? Não, ninguém fala. Alguém fala de portal? Não, alguém tem fala gente que fala, com certeza deve ser os alienígenas. Mas a pessoa... É um comentário só. A pessoa desenvolve esse comentário? Não. Então, são alienígenas. São portais, são qualquer coisa. Ok. Sempre tem esses comentários. Mas... não tem um motivo. A pessoa não explica por que ela acha isso, sabe? Tipo, aquela área conhecida, porra. Não, várias pessoas que... A investigadora Penny Johnson refletiu mais tarde sobre a estranheza desse desaparecimento. Todo esse caso desafia a nossa experiência de vida. Sempre que fazemos caminhadas, esperamos retornar ao nosso veículo com os nossos parceiros de caminhada. Nem chegamos a pensar que pode ser diferente. Até hoje, nenhuma evidência foi descoberta sobre o que aconteceu com a Bárbara Bollick. A verdade sobre o destino dela, a mulher que aparentemente desapareceu sem deixar vestígios naquele longínquo dia de julho de 2007, permanece um mistério. A Bárbara tinha 55 anos quando desapareceu. Ela tem 1,55 m de altura e pesa aproximadamente 55 quilos. Ela estava vestindo uma camisa em tons pastéis e short bege. A Bárbara tem cabelos ruivos, olhos castanhos e orelhas furadas. Ela usava óculos e carregava uma mochila preta. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Amanda Moraes Martins. Muito obrigada, Amanda. Eu sei que você já é uma apoiadora desse podcast há vários meses e eu te agradeço muito por você ter escolhido apoiar o Detetive do Sofá. E eu espero que você tenha gostado do caso do desaparecimento misterioso da Bárbara Bollick. Inclusive, aparece lá no Instagram, me manda uma mensagem ou vai lá nos comentários desse post, desse caso, pra me dizer o que você achou que aconteceu com a Bárbara. Tá no grupo. Manda uma mensagem no grupo, mais também, fácil. Né? E se você também quiser se tornar um apoiador do Detetive do Sofá e ganhar um agradecimento especial aqui no final de um episódio, é só procurar a gente lá no Orelo ou no Apoia-se, certo? Certo. Será que a Bárbara foi sequestrada e assassinada em um ataque aleatório e depois removida do local sem deixar vestígios? Poderia o Jim tê-la assassinado e escondido seu corpo bem o suficiente numa área com a qual ele não estava familiarizado para que ela nunca fosse encontrada? Será que aconteceu um complô
entre a família Bollick, entre o Carl, a Donna e o Jim? Ou será que ela sofreu algum acidente ou foi atacada por algum leão da montanha? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me diz o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.